Boa noite a todos. Vamos estudar o Evangelho, enfim, a doutrina espírita, para que possamos conhecer bem o caminho que devemos trilhar. E aí nós vamos ter sucesso. Tudo depende de conhecimento e depois de boa vontade da nossa parte. Primeiro nós vamos ler o capítulo 16, que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. A salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Depois disso, nós temos uma parábola interessante, que tem provocado muitas dúvidas, que é a parábola do mau rico. Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho, que se trajava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, envia-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males, por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós, não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse pai Abraão, mas se algum dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés e nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Esta parábola sempre deixou muitas dúvidas, porque ela foi transcrita por Lucas. Lucas conheceu o apóstolo Paulo muitos anos depois de que Jesus tenha sido crucificado. Paulo estava num navio viajando em missão, e Lucas era médico naquele navio. Ficou admirado com as pregações de Paulo e resolveu, quando veio para a terra, resolveu pesquisar. E foi perguntando aqui e ali para os anciãos, até que conseguiu montar o Evangelho. É evidente que quem conta um conto aumenta um ponto. Ora, depois de muitos anos, você perguntar para alguém o que você ouviu Jesus falar, ele falou o quê? Quem pode relatar exatamente a verdade? Quem? É muito difícil, sempre há um pequeno erro. Imagine os senhores, daqui a 10 anos, alguém perguntar, naquele dia 7 de janeiro do ano 2016, o que você ouviu daquela palestra? Certamente vocês não vão lembrar nem o tema, porque os anos se passam e o esquecimento vem. Mas o Evangelho de Lucas é de grande valia, porém tem alguns senões que precisam ser estudados. E um deles é este:
é a vida do mau rico. Diz aqui a parábola que o mau rico vivia na luxúria, em púrpura e linho, e ele tinha o coração duro. Por quê? Porque ele não ligava nem mesmo para um mendigo que se encontrava caído em sua porta. O mendigo desejava tomar-lhe as migalhas que caía de sua mesa, e nem assim as ganhava. Vinha até os cachorros para lamber-lhe as feridas como alívio. Mas eis que este pobre morre e foi para o seio de Abraão. Diz aqui, os anjos o levaram para o seio de Abraão, quer dizer, mundo espiritual. E depois o rico também morre, só que o rico foi para o inferno, segundo a parábola. Estando sofrendo lá no inferno, em grande desespero, disse: deixe, pai Abraão, estou vendo aí Lázaro no seu seio, ou seja, no mundo espiritual, na vida de contentamento no mundo espiritual. Deixe que ele venha trazer, nem que seja um pouco d'água nas pontas dos dedos, para saciar a minha sede. E ele disse que não era possível, havia um abismo entre eles, intransponível, nem daqui para aí, nem daí para cá podemos ir. Ora, hoje nós sabemos que isso foi a figura que Lucas conseguiu, mas não é assim. Não. Quem está em sofrimento, nesse desespero, ele fica lá, mas depois ele sai. Quando ele perder as energias negativas, de lá ele é retirado, levado para o mundo espiritual. Então esse abismo não é intransponível como está na parábola. Mas quem não conhece o espiritismo fica até assustado, acha que vai para um inferno eterno, e não existe esse inferno eterno, tá? Disse também ele, o rico sofredor, disse: permita que Lázaro saia do seu seio e venha aqui, porque lá na minha casa eu tenho mais 5 irmãos, e eu não gostaria que meus 5 irmãos, é claro, caíssem no sofrimento que eu estou. E Abraão disse: não, de nada adiantaria, né? Porque eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Se eles não escutam Moisés e os profetas, nem mesmo num morto ressuscitado eles vão acreditar. Isso é o argumento. Ora, a doutrina espírita também diz: estude o espiritismo. Se você não acredita, não se entrega ao estudo da doutrina, dos evangelhos, então não adianta querer que espírito apareça para você, faça uma sessão de materialização, tente te convencer, porque o convencimento não vem assim, através de fenômenos. Não, o convencimento vem através do estudo, um estudo profícuo, constante, com o desejo de construir a fé, para o entendimento perfeito da doutrina. Diante disso, nós vamos agora estudar o quê? Nós vamos estudar as causas do temor da morte, o suicídio, os sofrimentos que isso decorre e a passagem nossa do mundo carnal para o mundo espiritual. Quais são as causas de temor de morte? Por que as pessoas temem a morte? Elencamos aqui 5 itens. O primeiro diz: a falta de fé. O maior deles é a falta de fé. Uma pessoa que não tem fé, não acredita em Deus, em princípio ela se sente órfã. Por quê? Porque ela não tem pai, não se sente filha de ninguém. Então ela se sente desesperançada. Se essa pessoa morre, ela entra em desespero. Então já tem medo da morte. Ela não tem fé, ela não acredita em Deus. É um grave erro da pessoa viver uma vida assim. Vários espíritos têm se comunicado e apresentando-se em grande sofrimento porque não tinham fé. Se sentem no escuro constante até que desperte nele a fé. Negou a Deus, entra em trevas. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é o apego aos bens materiais, juntamente com o desfrute dos gozos do mundo. Nós podemos gozar o mundo, sim. Os prazeres do mundo são para ser desfrutados, mas não em excesso, não para nos escravizar. Eles são consequências da vida. Não podemos fazer dos prazeres do mundo um objetivo tanto quanto fazem os hedonistas. Hedonistas são aquelas pessoas que desenvolvem essa filosofia de querer viver o prazer a todo custo. Só existe isso, o prazer da vida. Depois que se morre, nada se pode provar, dizem os hedonistas. Grande erro.
Então, o segundo motivo é o apego aos bens materiais e o querer constante de desfrutar gozos materiais. O terceiro é a consciência pesada. Quando nós temos a consciência pesada porque lesamos alguém, levamos uma vida torta, fomos desonestos, ora, nós temos medo de um julgamento, não temos? Evidente. Então fico com medo de morrer, porque minha consciência está pesada, não há mais tempo de correção, e eu também não me dispus a corrigir meus erros que eu pratiquei já nesta encarnação. Então, o terceiro item é consciência pesada. A consciência pesada leva a pessoa a ter medo da morte. O que fazer? Praticar uma vida digna, viver uma vida de amor, de respeito ao próximo, não lesar ninguém, não tratar e descumprir, não enganar ninguém em todos os campos, cumprir bem o nosso dever, ter a consciência tranquila. Outro fator o quarto fator, é o medo do desconhecido. Ora, ele não sabe o que tem do lado de lá, ele não estuda a doutrina espírita, ele não tem fé em Deus, então para ele é uma escuridão, é um abismo, é algo que aterroriza. Então, o medo do desconhecido, tá? E por fim, o maior medo também é o medo da dor, o medo de sofrer na hora de sair do corpo. Este medo, sim, dá arrepio até na espinha, não é mesmo? Para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, tá? Esses 5 motivos são os maiores que provocam. Agora, o verdadeiro espírita, ele não pode ter medo da morte, não justifica, porque ele tenta combater todos esses defeitos aqui. Primeiro, ele constrói fé verdadeira. Ele procura estudar a doutrina e descobre como continua a vida espiritual, crê em Deus, ora muito, então ele leva uma vida justa e correta. Se ele for um verdadeiro espírita, pelo menos ele tenta todos os dias viver corretamente. Desenvolve um desejo de combater o orgulho, de combater o egoísmo, e procura desenvolver então a humildade e a resignação. Ora, o verdadeiro espírita não tem então motivo de temer a morte. Ele luta justamente contra isso, contra o que leva ao medo. O espírita não tem motivo de ter medo da morte. Vamos ver a passagem. O espírito, quando ele entra no momento da passagem, o corpo dele evidentemente perde a condição de manter o espírito preso ao corpo. O espírito vai se desligando, tá? Se desligando, e ele entra num torpor, ou seja, ele perde os sentidos com aquele torpor. Este torpor varia de acordo com o grau evolutivo de cada um de nós. Um espírito com alto grau evolutivo, nem sente esse torpor, sai do corpo, se sente, são minutos, e ele nem nota que sentiu, de tão pequeno que é, de acordo com o grau evolutivo. Um espírito bem atrasado, ele entra em torpor, por quê? Porque ele começa a se desligar de cada célula do corpo, e ao se desligar, as células do espírito perdem a energia vital do corpo. E aí o espírito entra em torpor, daí um pouquinho ele vai acordar, como se acorda de um sono. Este torpor é longo se o espírito for mais atrasado, mais apegado ao mundo material. Esse torpor é relativamente curto, de minutos, horas e até meses, de acordo com o grau evolutivo. Quando o espírito então acorda, vê-se por si, ele entende que está fora do corpo. Alguns sai do corpo imediatamente e vê o seu corpo em condição de ser sepultado e até acompanha o velório, porque o torpor foi leve, foi pequeno, mas se ele for muito atrasado, pode até demorar, ele não tem este benefício de assistir o seu velório, porque ele ainda está adormecido em torpor. Depois vem a dor da morte. Deve ser uma dor muito aguda, deve ser uma dor serena, deve ser uma dor longa. Que tipo de dor será? Conforme dizem os espíritos, não há nenhuma dor. Portanto, não tenham medo. Não existe dor para a morte. A morte, muitas vezes a alma nem participa da morte.
O corpo vai morrendo, o espírito vai se desligando e esse processo não dói. Deixe bem claro, não tenham medo da dor. É um motivo injustificado. Não existe dor para a morte. Argumentarão, mas eu já vi espírito se comunicar no trabalho mediúnico, dizendo que está em grande dor, em grande sofrimento. Por que isso? É lógico, o espírito sai pensando que levou o corpo, pensando que está no corpo. A mente do espírito reproduz em si o que o corpo sentia, então ele pensa que está no corpo. Uma vez um espírito incorporou aqui, gritando, e disse: não vê que eu estou assim flechado? Digo: o que você está sentindo? Flecha, tenho 2 flechas atravessadas no meu peito, eu não consigo tirá-las. Estão aí atravessadas no seu peito? Sim, não está vendo o que está vazando? O espírito estava nervosíssimo e dizendo que estava sofrendo, segundo ele, há muito tempo. Ele não tinha noção de tempo, mas nós concluímos que fazia tempo que ele estava sofrendo. Muito bem, vamos tirar a sua flecha. E a gente aplica energia, ora aí, puxa com a mente e retira a flecha, e ele, que maravilha! Ele não tinha flecha nenhuma, mas na mente dele ele tinha, e tinha de tirar. Uma vez, quando nós estávamos doutrinando, um outro doutrinador estava doutrinando, e foi preciso chamar alguém que doasse ectoplasma para facilitar a retirada de uma faca que o espírito sentia cravado em suas costas. Era preciso ectoplasma para ajudar o espírito, e nós doamos o ectoplasma na hora e foi retirada a faca. O espírito tinha realmente uma faca? Tinha, na mente dele, porque ele pensava, enfiaram a faca nele, ele morreu por isso, e ele levou aquilo na mente. Os espíritos produzem na mente, quando eles estão nesse desespero, uma imagem, daquilo que ele vê. As formas pensamento. Ele produz uma forma, pelo pensamento dele, ele produz uma forma. Por exemplo, o espírito incorpora lá no médium, na sessão mediúnica, e diz assim: eu estou sendo perseguido pela polícia, a polícia está me pegando, estão chegando, por favor, me proteja. E nós, doutrinadores, dissemos: a polícia não vai te pegar. Ele certamente foi um bandido, perseguido pela polícia, certamente morreu assim, porque deve ter trocado tiro com a polícia, e é isso que ocorre mesmo. E ele criou na mente dele a imagem dos policiais correndo atrás dele. Ora, é uma imagem comparada àquele burrinho amarrado no moinho que está moendo a mó e triturando o milho. Ora, na frente do burrinho tem uma espiga de milho, e o burrinho anda e nunca alcança a espiga de milho. Já repararam isso? Coitado do burrinho, ele está trabalhando o dia inteiro tentando pegar o milho e andando. Assim é esse espírito, ele está correndo, o policial nunca o pega, mas ele sempre leva a imagem do policial na mente dele. Só que não é uma imagem, é um policial mesmo. Você vai dizer, um policial de verdade? Não, é um policial idêntico, com arma e tudo, com roupa idêntico ao policial, tudo, é um policial, e tem movimentos que a mente dele está dando. Isso são formas de pensamento que nós criamos com o nosso pensamento. Esta forma tem uma vida fictícia e ela se desmancha como a oração. Como ele não sabe orar, vocês já viram o sofrimento então do espírito? Do espírito que não conhece, que não ora? É imenso. Bem, a dor da morte já vimos, e as perseguições também. Influência de familiares para o moribundo que está para desencarnar. Os familiares costumam influenciar. Ficam ao lado no leito de dor e dizem: meu Deus, como vamos fazer quando ele morrer? Ele vai fazer muita falta. Que situação nós vamos ficar? Ora, prende o moribundo mais ainda ao corpo. E ele, se ia desencarnar esta semana, demora mais 2, 3 semanas. Muitas vezes, equipes espirituais vêm dar assistência, porque aquele espírito que está para desencarnar tem méritos, e se tiver méritos, eles vêm socorrer imediatamente. Então, o que eles fazem? Eles promovem no moribundo a melhora da morte. Vocês já viram isso muitas vezes.
ora, ele melhorou, que legal. Aí todos se afastam, vão tomar aquele café, cada um vai para a sua casa. No outro dia, quando voltam, ele já está desencarnado. Ele melhorou ontem, não é possível. É possível. Os espíritos fazem de propósito que ele tenha a melhora da morte para eles desligarem os laços, os últimos laços que estão prendendo o espírito ao corpo, tá? E isso ocorre muito. Então os familiares não devem ficar junto chorando, dizendo ele não deveria morrer. Não, nós não devemos dizer que está na hora, nem que não está na hora. Nós devemos dizer, seja feita a vontade de Deus. Orar, chamar por socorro, mas dizer, Senhor Deus, está em suas mãos. Se for para ele melhorar, ajude-o, mande socorro. Se for para ele desencarnar, dê força para que ele tenha condição de sair do corpo em boas condições. Mas não fique desejando nem que ele morra, que alguns desejam, e nem que ele viva eternamente naquele corpo, porque isso é impossível. Orem apenas. Os familiares influenciam sim. Vamos continuar. Velório. Durante o velório que se está processando, também as conversas precisam ser amenas, educadas, ligadas a assuntos edificantes. Não se pode estar no velório e ficar conversando assuntos baixos e dizendo, isso não foi flor que se cheirasse. Uma vez eu vi esse cara enganando fulano, tratou e não cumpriu. Por quê? Porque o espírito está ouvindo, sentindo tudo e não pode se defender. Muitas vezes ele até fica com raiva da pessoa que está falando, e aquilo desequilibra o espírito. Ora, se você vai a um velório, não vai para causar transtorno ao desencarnante, de hipótese alguma. Portanto, não se conversa assuntos frívolos em velório, e sim assuntos edificantes, orações, sentimentos de caridade são externados, todo respeito, profundo respeito, tá? Não se pode brincar em velório. A entrada no cemitério, também é preciso entrar no cemitério de cabeça erguida e pensando em Jesus. Olha, visite o túmulo que quiser, coloque sua flor se for o caso, nada há de errado nisso. Mas saiba, alguns espíritos ficam presos no cemitério, porque foram seguindo o corpo, não conseguiram se desligar. Quando o caixão é colocado lá na tumba, eles ficam grudados. E depois que se desligam, às vezes não saem de lá, ficam por ali, zanzando. Vêm grupos de espíritos socorristas, iluminados, e convidam eles, vamos para o mundo espiritual. E como eles tinham outra religião, eles não acreditam. E ficam ali, querem ficar ali, fazem amizade entre eles. E às vezes são teimosos. O meu amigo Saúl disse que um dia ele adentrou o cemitério, quando ele era jovem, é claro, uns 20 e poucos anos, porque hoje ele só tem 30, né? Não que eu seja bondoso com ele. E ele disse que viu um túmulo com fotografias, se não me engano, 3 fotos de pessoas. Claro, isso é natural, né? E viu, olhou uma moça e disse, tão jovem, tão bonitinha, já desencarnou, foi sepultada aqui. E saiu assim com aquele pensamento, achando interessante. Mas ele era jovem, não conhecia a doutrina, e eis que ele disse que à noite sentiu alguém pegando no pé dele, e ele sentiu e viu que era a mesma moça do cemitério. Aí logo ele orou e aprendeu de vez. Todas as vezes que entra no cemitério, entra orando, pensando firme em Jesus e desejando bem para quem está ali. Muitas vezes a gente até brinca, né? Mas não podemos. Devemos ter todo respeito no cemitério. Veremos agora fatores que propiciam um desencarne suave. Existe desencarne suave? Existe. E existe desencarne difícil, doloroso para o espírito. Não que a morte promova dor, não, mas ele sente, às vezes por expiação, né? Vamos ver. Primeiro, exatamente o contrário do que nós falamos, que provoca sofrimento: o desapego aos bens materiais.
tem que ser desapegado dos bens. Eu tenho casa, tenho carro, tenho fazenda. Se tivesse, tenho isso, tenho aquilo, tenho acolá, mas nada pertence a mim. Estou usando porque Deus permitiu, e logo quando eu desencarnar, fica para quem de direito e nada pertence a mim. Tudo isso é um depósito que Deus fez em minhas mãos. Não posso dizer é meu, eu gosto disso, amar os bens, porque atrapalha o desencarne. Quem está desapegado não tem este apego, ou seja, sai do corpo mais suavemente. Segundo, quem tem fé em Deus, sempre cultivou fé em Deus, facilita a saída do corpo. Terceiro, ele tem certeza da vida futura, conhece a doutrina espírita, sabe que saindo do corpo ele irá para o mundo espiritual, e o mundo espiritual é composto de cidades lindas, cidades bonitas, parecem cidades futuristas, onde o espírito viaja para onde quiser, lagos bonitos no mundo espiritual, onde ele pode ouvir músicas, grandes bibliotecas públicas, onde ele pode ler qualquer livro, daqui da humanidade e de lá, porque os livros daqui também são reproduzidos lá, tá? Não pensem os senhores que os bons livros só ficam aqui, não, eles são levados para lá também, para o mundo espiritual, e lá se desfruta de tudo isso, de amizades e até de namoro. Por quê? Você vê alguém aqui, gosta de alguém, convida para te namorar, por que você não pode fazer isso lá? Pode, lá só não tem sexo, porque o corpo espiritual não tem energia para sexo, mas ele tem o prazer de estar junto. Isso é o verdadeiro prazer. Então, o outro é a resignação aos desígnios de Deus, ou seja, aceitar a vida como ela se apresenta para nós. Lutemos para ter uma vida melhor, lutemos para ganhar nosso dinheiro, lutemos para ter o que desejamos, mas se não conseguimos, dizemos, lutei, mas não consegui, seja feita a vontade de Deus. Certamente eu tenho um karma, certamente eu não fui tão sábio, não fui tão cuidadoso, nada de culpar ninguém, nada de revolta contra Deus. Isso, a resignação, facilita muito a saída do corpo. Outro item, nunca julgar que o seu desenlace esteja fora de hora. Eu, morrendo agora, novo, tenho apenas 50 anos, por exemplo, alguém diria isso. Eu vejo os outros morrer com 90, porque eu tão cedo? Nada disso. Você não se compare com ninguém. Por quê? Nós temos um karma, o outro tem outro. Nós temos uma história, o outro tem outro. Não existe crianças que desencarnam? Então por que eu estou achando que eu estou fora de hora? Isso atrapalha o desencarne. Mas se a pessoa aceita, ela sai do corpo com facilidade. Nunca se comparar a ninguém. Consciência tranquila por ter cumprido bem o seu dever. Nós somos cheios de deveres. Cheios. Deveres como filhos, deveres como marido, deveres evidente como esposa, deveres como cidadão. Temos que agir corretamente para com a sociedade. Deveres de amar o próximo. Veja bem, o amor ao próximo é um dever. Não é nenhuma vantagem dizer eu amo o próximo, não. É dever, é obrigação. E pior ainda é quando não amamos a nós mesmos e praticamos o suicídio. Aí é duplo crime, porque deixamos de amar o próximo, deixamos de amar até a nós. É um verdadeiro absurdo, mas não vamos entrar nisso agora. Outra, ter praticado o bem. A prática do bem, cada ato de bondade, se registra em nós o jogo energético, e se registra em nós a favor de nós mesmos. E o universo conspira contra nós quando nós praticamos o bem. Contra não, desculpe, a favor de nós. Conspira a nosso favor, e vai se registrando em nós cada ato de bondade, e aquilo facilita muito o nosso desencarne. Os espíritos vêm nos dar assistência, e a assistência depende do bem que nós praticamos, do mérito que nós construímos, tá? Conhecer bem a doutrina espírita também facilita muito. Alguns de dizer, está puxando a sardinha, ou a brasa para a sardinha dele. Não é verdade. No livro Céu e Inferno, vários espíritos dizem isso. Na próxima encarnação, vou fazer tudo para ser espírita. O espírito Emmanuel se comunicou aqui também e disse que para um espírito
escolher uma família espírita para ele nascer, ele precisa ter méritos. Senão não deixam ele escolher uma família espírita. Porque todos querem nascer numa família espírita, para desde cedo conhecer a doutrina e trilhar os seus passos num bom caminho. Portanto, conhecer a doutrina espírita é maravilhoso. Sabemos que ficamos em sofrimento temporariamente. Ora, se nós cairmos em sofrimento, o que vamos fazer? Vamos orar e vamos sair do sofrimento. Ora, conhecer a doutrina é de grande vantagem. Outro item, a fraqueza física. Fraqueza física facilita o desencarne? Facilita. A fraqueza física vem por uma doença longa, não é? Por uma dor constante que vai minando as forças do corpo, ou por uma vida longa. Uma pessoa, vamos dar um exemplo, bem velha, que esteja já bem fragilizada, a tendência é o espírito dela ir se desligando. À medida que o espírito vai se desligando, ele pode até ver os parentes que vêm vê-lo, os espíritos iluminados que vêm promover o seu desencarne. Isso aconteceu com a minha mãe. Claro que ela já tinha 101 anos, e eu fui visitá-la agora em agosto, e ela disse para mim: meu filho, eu vi 2 homens de branco aqui, olhando para mim, ficaram à minha volta, e que homens são esses? Eu disse: eu terminei de orar, orei por mim e pela senhora, e eles atenderam a oração. Jesus atende as nossas orações. Mas quem são eles? São mensageiros de Jesus. Passado um dia, ela disse: agora apareceu uma mocinha, baixinha, linda, mas é muito branquinha e brilha, e sorriu para mim e ofereceu uma flor. A senhora viu quando? Agora à noite. Aí eu pergunto: por que ela vê à noite? Porque à noite nós olhamos as estrelas do céu. De dia alguém vê estrela no céu? Não. Então à noite é melhor para ver os espíritos. Claro, e é por isso que ela vê os espíritos à noite. De dia eles vão também, mas não conseguem ser vistos, tá? E ela era vidente? Não, mas é porque ela já estava saindo do corpo. Ela já estava bem fragilizada. É tanto que ela não durou mais nem 15 dias depois disso, e já saiu do corpo. Nunca desejar a morte. Se desejar a morte, atrapalha o desencarne. Atrapalha. E nem mesmo recusá-la. Se recusar a morte, também atrapalha. Se disser assim: não vou morrer, não, Deus vai fazer um milagre, ó Senhor, o Senhor vai me salvar, como fazem alguns irmãos de outras crenças, isto atrapalha, faz com que o espírito fique retido no corpo indevidamente, sofrendo inutilmente. Então não devemos agir assim: Senhor, seja feita a sua vontade, se for a hora, estou pronto. Se for também para que eu continue sofrendo, me dê forças para transformar esse sofrimento em progresso, em resignação, e nunca se queixar. Ter a certeza de que nós somos socorridos. Todo espírito, ao desencarnar, se ele tiver limpo, sem energias pesadas, ele é retirado do corpo e levado para o mundo espiritual. Todos. O cidadão ali me perguntou: os espíritos vêm socorrer a todos? Todos não. Eles vêm socorrer todos que têm condições. Não todos, porque nem todos que desencarnam têm condições. Quem não tem condição? Aquele que viveu uma vida desregrada, aquele que praticou o mal, aquele que desrespeitou o próximo, aquele que não desenvolveu o amor e ainda fez o mal. Cada atitude maldosa contra alguém é um registro em nós e produz energias negativas, fluidos pesados. Aqueles fluidos vão se acumulando. E quando nós saímos do corpo, estamos pesadões. Não conseguimos ir para o mundo espiritual, nem que a espiritualidade queira. Se vier um amigo nosso do mundo espiritual e dizer: é meu amigo, ele está todo pesado, mas eu vou levá-lo, não consegue levar. Não consegue. Ele pode tentar, mas não consegue. Seria a mesma coisa que nós pegarmos um pedaço de chumbo e tentar colocar sobre a água. Ele fica boiando? Não, ele afunda, porque ele está pesado. Agora, se transformá-lo no isopor, claro que ele vai subir. Assim é o espírito. Quando o espírito a pessoa leva uma vida descontrolada, ela se enche de energias negativas.
Bem, se ela se encheu de energias negativas, o que será dela? Ela não vai receber visita espiritual, porque não tem o que fazer por ela. Eles deixam ela se desencarnar por si, porque ela precisa receber o que ela plantou. Ela sai do corpo. Ao sair do corpo, ela entra em torpor. O espírito entra em torpor. Quando esse espírito acordar, seja meia hora depois, seja um dia depois, que tempo for que ele acordar, onde ele vai acordar? Dentro da região de sofrimento que nós chamamos de umbral. E lá é feio que só. Mas por que lá é feio? Porque lá só tem espírito com a mente doentia. Então produzem um ambiente feio. E ele fica lá perdendo aquelas energias com medo, dores constantes, sofrimento intenso, até que ele perca todas as energias. Quando ele perder as energias negativas, a espiritualidade sabe disso, controla todos que estão lá e retira ele de lá e leva para o mundo espiritual. Quem colocou ele lá? Ele mesmo é que se colocou, ninguém o coloca lá. Os espíritos adiantados colocam no mundo espiritual aquele que tem condições de ir. E se orar, melhor ainda. Por isso que nossos familiares, nossos amigos devem orar por nós. E eu peço a vocês, quando souberem o Muniz está desencarnando, por favor, orem por mim, porque a oração de amigos é muito importante. Ela influencia muito, ela dá uma força imensa para o espírito desencarnante. Porque eu, quando recebo a notícia, fulano está desencarnando, a primeira coisa que eu faço é orar. Bem, nós temos fatores que dificultam, que provocam sofrimento. E seria o oposto daquilo que nós falamos. É o apego ao mundo, o desejo de viver o gozo terreno, o medo do desconhecido, a falta de fé em Deus, o deboche pela vida. Tudo isso dificulta, faz com que o espírito sofra para desencarnar. Bem, eu já mostrei aos senhores como somos levados para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual somos colocados num posto de socorro, ou seja, um hospital. E refaz-se o nosso espírito. Depois que nós estamos já fortinhos, nós somos convidados a passar uma convalescência e aí já vamos trabalhar. Contou aqui certa vez o espírito do Dr. Adolfo Fritz, que ele estava na guerra, Primeira Guerra Mundial, trabalhando como médico e com aquele símbolo da Cruz Vermelha, claro, no braço, é assim que trabalha. E de repente ele viu um soldado caído, agonizando, e ele correu. E quando ele foi socorrer o soldado, explodiu ao lado dele uma granada do lado esquerdo e destruiu evidentemente o rosto e ele desencarnou. Ele disse que ele estava no mundo espiritual se tratando e não estava totalmente bom, mas estava indo bem a sua recuperação. De repente apareceu um espírito desse bem avançado, olhou para ele no leito e disse: Fritz, venha comigo, deixe esse tratamento. Você está já em convalescência, tem condição de estar comigo lá na guerra. Precisamos de você e de todos os médicos, em espírito claro, de boa vontade. Ele, tá bom, foi, ainda doente, para o mesmo local onde ele tinha desencarnado. Veja como funciona o mundo espiritual, a utilidade de cada um, a boa vontade de cada um. Tá? Bem, eu já expliquei o que é umbral. Umbral é uma dimensão espiritual que se forma pelas mentes dos espíritos trevosos, maldosos, desajustados. Esta região, ela se divide em 3 regiões. Ela começa sobre a Terra e vai até uma altura de uns 120 até 150 quilômetros, depende do local do planeta. A primeira parte dela é chamada de umbral grosso, onde ficam os espíritos mais pesados. A segunda parte é de umbral ameno, onde ficam os espíritos medianos em maldade. Lá já começa a ter postos de socorros, tá? E depois o umbral fino, que é a terceira dimensão, ainda umbral, onde já está localizada a colônia Nosso Lar. Acima desse já começam as dimensões espirituais que não estão ligadas a sofrimento nenhum, e sim apenas a habitação dos espíritos que já estão instruídos, trabalhando. Depois vem
a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a partir da terceira, contando da que está nosso lar, todos os espíritos já são iluminados para chegar até lá. Então são dimensões em volta do planeta Terra. Essas que são pesadonas, que nós chamamos umbral, e que a igreja chama de purgatório. Não sei como a igreja descobriu, certamente por videntes, né? Porque ela também tinha médiums e tem. Ele desempenha esse papel. O limbo não existe. Isto. Não existe limbo. Inferno existe ou não existe? Bem, inferno é o umbral, é o que nós criamos. Nós criamos o céu dentro de nós, conforme ensinou Jesus, né? E também criamos o inferno. Espero ter esclarecido melhor. Muito obrigado.